Agora vamos falar de estádio. Vamos falar de estádio. Só para contextualizar, né? Teve o show, divulgou um vídeo nas redes sociais dele, né? Falando, né, sobre o terreno do gasômetro. E aí que gerou toda esse interesse, essa polêmica. Deixa eu contar um pouco, porque até eu fiz um time de futebol de argumentos. Opa! Para a gente poder conversar sobre esse assunto, porque eu, na verdade, eu fiz 3 posts sobre o assunto futebol, né? O primeiro foi quando o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, inventou uma comissão de 11 deputados, com 11 suplentes, queria monitorar e avaliar os jogos da seleção brasileira, amistosos. Cara, um troço patético. Queria para o Catar. Sabe, eles falaram, não vai ser com dinheiro, vai ser com dinheiro da verba de gabinete. Mas a verba de gabinete é dinheiro público, gente. Então tudo que bem. Isso? Que porra é essa? Quer assistir um jogo de futebol? Paga e vai. Sabe, não tem essa de dinheiro público para assistir futebol. E aí eu detonei esse pessoal. Que eu imagino que todo mundo concordou, porque dinheiro público, as pessoas que farra de boi é essa. O segundo post foi sobre a licitação do Maracanã. Que o Flamengo e o Fluminense estão tendo que renovar, né? Já acabou. E o governo do estado fez uma proposta de licitação indecente, né? Querendo, acho que se não me engano, 10 camarotes, 200 ingressos, não sei quantas vagas na garagem. E serviço de buffet. Serviço de buffet! Não é aquele buffet, aquele genialzinho pequeno. Não é a pipoca, não, gente. Não é a pipoca. Cara, esse troço aqui é um óbvio absurdo, né? Óbvio absurdo. Todo mundo deve concordar. Óbvio e ululante, sabe, que tem que ter um camarote para autoridade. Né? É justo, lógico. Todo estádio tem. Isso é uma coisa... Você convida uma autoridade de um outro país para assistir. Isso é normal. Agora, isso aí, deputado, estadual, governador, você quer o estádio? Paga! Quer levar tua família? Paga! Tem um monte de lugares lá para você assistir. O terceiro post é que deu problema. Que eu comentei isso aí e falei aí que o Flamengo estava querendo o negócio do gasômetro, exatamente por conta da confusão do Maracanã. Estava sinalizando o gasômetro, eu falei, olha, cuidado, isso aí é dinheiro e patrimônio público. E aí veio gente dando porrada, me chamando de mau caráter para baixo. Que eu acho engraçado até mau caráter, né? Me conhece, por causa de um post, mau caráter, que isso? E curiosidade, até não sei quantos de vocês que postaram que são cariocas. Agora, se vocês forem cariocas, vocês vão lembrar que essa região do gasômetro ela é muito famosa por uma outra coisa, não é pelo gasômetro. É por um cara que chamava José Datrini, o João Datrini, que chamava Profeta Gentileza, que tinha uma frase cunhada, que todo mundo conhece, gentileza gera gentileza. Em todas aquelas vigas enormes lá da perimetral ali, ele escreveu, né, poemas, ideias sobre a importância da tolerância e da conversa, da generosidade e da gentileza no convívio da humanidade. Então, eu acho engraçado até porque isso aconteceu sobre um tema num lugar onde o lema é gentileza gera gentileza. Então, vamos lá. Primeira discussão. É público ou não é público o lugar? Aí falam, não é público. É público. A Caixa Econômica comprou aquilo ali, ela gere, porque parte do ativo do patrimônio dela é um fundo, agora é público. Quem decide aquilo ali é a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é um banco público, não é um banco particular. Tá? Então a decisão é da Caixa Econômica, sim. E a outra decisão é da Prefeitura, porque a Prefeitura também tem que decidir se permite ou não a construção ali. Mas não só isso, gente, porque o espaço não é só do estádio. Ali tem, que seria obrigado a usar, tem uma usina de asfalto, que é do município, tem um lugar que era da SEDAI, que hoje é do município, que é um depósito, e tem um quartel do Exército, que é federal. Tudo nesse mesmo... Tudo do lado e que também teria que ser usado. Por quê? Porque não basta um estádio ali. Você precisa de espaço para estacionamento. Você precisa ter uma estrutura em volta do estádio. Complexo, então você precisa, de fato, que Prefeitura e governo federal, no caso, são duas coisas, um governo estadual acho que não tem nada a ver com aquilo ali, precisem se meter naquilo ali, né? Para deixar ou não. O Flamengo vai pagar? Sim, vai pagar, claro, vai pagar. Eu em nenhum momento disse que o Flamengo não ia pagar. Nenhum momento disse que não ia pagar. Agora eu vou contar uma historinha para vocês que eu fui correspondente muitos anos, morei muito tempo fora do Brasil. E uma história. O Real Madrid, famoso Real Madrid da Champions, né? Todo mundo conhece. 14 títulos aí da Champions, pô, maravilhoso. O Real Madrid, se não me engano, na década de 90, estava no fundo do poço financeiramente, devendo uma fortuna. E o Real Madrid tinha uma área grande no norte da cidade de Madrid. E a prefeitura comprou essas terras.
comprou, pagou. Um escândalo, gente. Porque o que equivalia a 10, a prefeitura pagou 1.000. A partir desse momento, o Real Madrid, virou esse Real Madrid que a gente conhece agora. Essa transação financeira, quem mora na Espanha, sabe que é um enorme escândalo. Houve dinheiro? Houve dinheiro. Teve pagamento? Teve pagamento. Mas era um patrimônio, né? É um dinheiro público da prefeitura, pagando por uma coisa particular que é. Então, a questão de se o Flamengo vai pagar, eu acho inegável que o Flamengo vai pagar, vai. Agora, quanto? Né? Quanto? Essa pergunta é a pergunta-chave, né? Em que medida o governo vai ceder e qual preço vai cobrar por aquilo? E se você notar aí uma segunda coisa, existe interesse político nisso aí? É claro que interessa. Olha só, nós estamos no ano de eleição e aí assim que aparece essa novidade, porque é uma coisa recente, o Bolsonaro fala, vou ajudar o Flamengo. O Bolsonaro tem interesse nos votos do Flamengo, dos flamenguistas? É claro, gente. Quem não tem interesse nos votos do flamenguista? Eu tenho interesse nos votos flamenguistas. Lógico que tenho. Eu sou Flamengo. Sim. E tenho interesse no Flamengo também. Agora, é claro que... Assim como o Lula, sempre que possível, capitalizou em cima do Corinthians, que é outro time de massa. Claro. Essa história é antiga. Isso não é novidade. A política é cheia disso. Eu morei 11 anos na Inglaterra. Diga-se de passagem, o Bolsonaro que nem Flamengo é, né? Ele é que nem Flamengo é. E no Rio de Janeiro ele tem preferência pelo Botafogo, curiosamente. Sim. Mas enfim, é claro que o Flamengo tem 40 e tantos milhões. Exatamente. Todo mundo quer agradar todo político, não só o Bolsonaro, o Eduardo Paes também. O Eduardo Paes, que é vascaíno. Sim. Ele também tem interesse em agradar tantos eleitores como são os flamenguistas. Então, o próprio Eduardo Paes falou que vou ajudar. Certo. Então, gente, vamos assim... Então, já chegamos a 2 pontos em comum. Tem interesse público? Tem. Tem patrimônio público? Tem. O público somos todos nós? Sim, mas não só os flamenguistas, né, gente? A cidade tem flamenguistas, tem vascaínos, 7 milhões de tricolores, quase 7 milhões, botafoguenses, e tem gente que não gosta de futebol, que também é uma substancial parte das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Enfim. Tem quem gosta de boxe aqui. De boxe aqui do lado. Então, essa questão do preço, ela é fundamental, né? Aí me perguntaram assim, não, mas peraí, por que você não criticou o Corinthians, né? Por que você não criticou... Bom, vamos falar do Corinthians. Primeiro que eu estava falando sobre uma coisa específica, gente. Eu não posso criticar tudo num post de 1 minuto, falar da vida, história do Brasil. Não vou falar de Princesa Isabel, Pedro Cabral. Não dá, né, querido? Não, entendeu? Então, agora, se você vê, e você fala da história do Corinthians, o estádio do Corinthians ele não foi dado para o Corinthians, tá? E o Corinthians, se você pega historicamente, aquele ano 2015 ali, quando a conta chega, né? Porque chegou, o Corinthians nunca mais se aprumou. Né? O Corinthians, hoje, realmente, ele está que nem o Arsenal teve em Londres, vai ficar anos pagando um estádio, que é uma sangria nas contas do clube, né? Até poder estar com as contas livres para poder investir mais no time. Então, teve que pagar, sim. Se teve que pagar porque o Lula saiu, porque a Dilma saiu, não vamos entrar nesse mérito, mas o fato é o seguinte, teve que pagar. Eu espero que pague mesmo. E tem que pagar. Pague mesmo. Isso não acaba nunca. Porque esse dinheiro foi da Caixa Econômica Federal, a dívida com a Caixa Econômica Federal. Sim. Então a Caixa Econômica Federal, assim como seria, né, no caso aqui do terreno do gasômetro, também a ligação de coisas públicas com o futebol no Brasil é histórica, gente. A Gávea é uma cessão pública para que o Flamengo construísse o clube ali na beira do terreno da Lagoa. Aliás, não só, o Jockey também, a ABB também, enfim, mas a ligação do interesse público e dos políticos... Os CTs agora também, né, de Vasco? Também, houve do município, que cederam espaço, quer dizer, então isso sempre existiu, então isso não é novidade. Então, agora, por que Itaquera foi construído? Isso que as pessoas não sabem. O Morumbi, que é o maior estádio de São Paulo, ele está dentro de um bairro rico até, um bairro rico, com muita casa. E num jogo de futebol de Copa do Mundo, ainda mais num jogo de abertura de Copa do Mundo, como seria em São Paulo, a FIFA e um evento do tamanho da Copa do Mundo precisa de um espaço muito maior do que só o estádio. Por quê? Você tem um monte de caminhões de televisão com antenas mandando aquelas imagens para o mundo inteiro. Você tem áreas dos patrocinadores que estão recebendo seus convidados VIPs, que fazem aquelas tendas enormes, com aqueles buffets, aquelas mordomias todas. No Morumbi, tudo isso é exigência. O Morumbi não tinha espaço para isso. Não tem como, não tinha como. Se você vai ao Morumbi, se você é um torcedor que já foi ao Morumbi, você vê que o Morumbi está cercado e não tem como expandir aquilo ali.
Então, ou tirava São Paulo da Copa, ou se construía um novo estádio. Isso era uma obrigação da FIFA, uma exigência da FIFA, porque não tinha jeito. Agora, você tem como tirar São Paulo de uma Copa do Mundo no Brasil? A maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil? Não tinha como. Então tinha que construir um estádio. Tá? Então o Itaquera foi construído nesses termos. Tá? Agora, quando eu falo, e falei no outro post, Brasília precisava de um estádio de 60 mil pessoas? Não, é um escândalo. Brasília não tem futebol para um estádio de 60 mil pessoas. Cuiabá, Rio Grande do Norte, até o de Recife, que foi feito um estádio novo, num lugar que ninguém gosta de ir. Ninguém gosta de ir. No Grande Recife. Fora, inclusive, longe. São Lourenço da Mata, né? E o Amazonas, por exemplo, foi feito no Amazonas, e quem entende de futebol brasileiro sabe que a região norte tem um jogo. Remo e Paysandu. Não ser em Belém é um absurdo. De Belém. Não ter feito no Mangueirão ao estádio da Copa do Mundo foi um absurdo, com todo respeito ao Manaus, que é uma cidade extremamente rubro-negra, maravilhosa, potente. Mas aí é que eu te conto a história. Por que foi em Manaus? Eu estava em Zurique quando oficialmente a FIFA deu para o Brasil cobrindo pela TV Globo. Eram 18 governadores que estavam lá, o Lula, que era presidente na época, estava lá, e a FIFA escolheu um governador para falar. Quem era? O governador do Amazonas. Por quê? Porque a FIFA queria dar uma carteirada para o mundo, preocupada com a Amazônia e com o meio ambiente. Então, a FIFA queria um estádio em Manaus e não em Belém. É essa a razão. Tá? Então, agora, que é um absurdo? Que se falou isso? Se falou. Agora, é claro que eu não posso falar isso que eu estou falando agora numa matéria da TV Globo. Por que eu não posso, gente? Pensem. A TV Globo é uma empresa, é um negócio, né? Da qual o esporte é uma parte importante do seu negócio. Então, ela gosta de Copa do Mundo, a TV Globo? É claro que gosta. Claro, mega evento. Dá dinheiro, dá patrocinador, as pessoas querem assistir. Olimpíada é a mesma coisa. Eu fiz reportagem dizendo, por exemplo, que a Olimpíada de Montreal, que foi em 76, parou de pagar as suas dívidas em 2008. Caraca. 32 anos depois. Eu fiz essa reportagem antes da Olimpíada daqui, mais ou menos sinalizando, olha, esse negócio de Olimpíada é complicado, isso vai dar merda. Mas é claro que eu não podia na TV Globo ficar declarando que é uma roubada ter uma Olimpíada numa cidade como a nossa. E que foi, financeiramente foi. Obras foram feitas? Sim, foram feitas, claro. Mas a que preço, gente? Pensa o seguinte, você tem que fazer uma obra na tua casa. Beleza. Você separa uma graninha do teu salário todo mês, você vai botando ali e vai fazendo. Agora, se você tiver que ter essa obra pronta mês seguinte, o pedreiro chega e fala para você, olha, vai custar tanto, eu tenho que contratar mais não sei quem. Começa a te obrigar a pagar mais caro do que você gostaria. Isso é Olimpíada, historicamente, em qualquer cidade. Isso valeu para o Rio, como valeu para Pequim, como valeu para Sydney, valeu para Seul, valeu para todas. Então, essa obra fica muito mais cara do que deveria ser. E isso o que é? Isso é dinheiro público. Tá? Então, existe, de fato, esse problema. Agora, vamos aqui se comparar o legado do Rio com Barcelona, Londres, é realmente algo deprimente, uma pena, porque o potencial que a cidade do Rio tem, que o Brasil possui. Sim, não. O legado existe, sim. Houve melhorias, mas infelizmente... aquele Parque Olímpico está abandonado, gente. Está subutilizado. Claro que existe alguma coisa lá, mas é subutilizado. Mas isso não é um problema carioca, não é um problema do Rio. Eu morei 11 anos em Londres. As pessoas falam, mas tá lá o Wembley, os times da Inglaterra, cada um tem o seu estádio. Sim, o Wembley. E aí eu quero falar isso, porque isso tem a ver com o Maracanã e tem a ver com o assunto do gasômetro. O que é o Wembley, gente? O Wembley é um estádio histórico, tá? Desde os romanos, que fizeram o Coliseu de Roma, do El Jem na Tunísia, que eu fiz uma série Retratos de uma Guerra Sem Fim, que tem lá o Coliseu, que é lindo. Até o começo do século XX, que a humanidade não fazia, dos romanos até o século XX, não se fazia um estádio do tamanho de Wembley. Sim. Tá? O Wembley é enorme. Eu fiz o Wembley antigo. O Wembley tinha corrida de cachorro em volta. Então, na pista. Porque era um conceito de estádio diferente do conceito de estádio atual. Então é claro que o Wembley teve que ser destruído e feito novo, porque não tinha mais sentido aquele estádio do jeito que ele era velho demais. O Wembley custou 745, se não me engano, em torno de milhões de libras. Caraca.
Nossa. Teve uma incompetência aquilo ali. Libras, estou falando, é 6,5 para R$1. Estão falando de 3 bilhões e tal. Uma coisa de louco. Eles atrasaram porque eles esqueceram que tinha que passar cabo de televisão para transmissão. Atrasou mais um ano, mas de uma incompetência enorme. Pô, tem que passar, né? O Wembley, gente, o Wembley é um estádio usado para finais. Uhum. É um estádio subutilizado porque exatamente os times de futebol da Inglaterra têm estádios. Quem não tinha em Londres, o West Ham, tinha um estádiozinho de merda, fizeram um estádio olímpico. Mesma coisa da gente com o Engenhão. Por quê? Numa Olimpíada você precisa de pista de atletismo. Na Olimpíada é sensacional. Só que quem assiste a Olimpíada... Futebol, quem assiste atletismo o tempo todo? Ninguém. Então chega na hora do futebol, aquela pista atrapalha. O Botafogo está querendo tirar a pista, né? Como o contribuinte de Londres teve que pagar uma fortuna para adaptar o estádio para dar para o West Ham. Dinheiro público. Então, eu falo o seguinte, quem mora em Londres paga uma fortuna para manter o estádio de Wembley e para manter o estádio do Olímpico, que é do West Ham. Tem que pagar a fortuna. Eu fui correspondente 4 anos em Paris. Pega o Stade de France, que foi o estádio feito para a Copa de 98. Da final da Copa, aquela fadada que a gente perdeu 3-0. Aquele estádio, porque o PSG não quer jogar lá, e é o time de Paris, é subutilizado. O contribuinte paga uma grana para manter aquilo ali funcionando, para jogar meia dúzia de jogos, final de Copa da França, blá, blá, blá. Agora, aí vamos pensar em termos de contribuinte. Contribuinte nós todos, é dinheiro nosso. Uhum. Flamengo sai e tem um estádio. O que acontece com o Maracanã? O que acontece com o Maracanã? O Fluminense tem condição de segurar o Maracanã sozinho? Eu acho que não tem. Eu acho que não. Uma parceria com o Vasco, talvez? Não sei. Mas estou falando o seguinte, mas de uma maneira, se você pensar em termos de... Vamos fingir que você é prefeito, você... É muito chato o Flamengo não jogar mais no Maracanã. É muito ruim, porque é um desperdício muito grande de um estádio que já existe, que tem uma história linda, etc e tal, e que foi reformado 3 vezes, para o PAN, para a Copa e para a Olimpíada. Jogar fora esse patrimônio porque o Flamengo quer não sei o quê. Enfim, é ruim. Só colocar aqui no papo as aspas do presidente Rodolfo Landim, claro, no momento de descontração entre torcedores, ele disse que era a favor de um estádio para mais de 100 mil pessoas e que o Maracanã seria para jogo pequeno. Jogo pequeno. Eu vi, legal. O que você comenta em cima dessa fala? Você acha que o Flamengo teria capacidade de ter um estádio para mais de 100 mil torcedores? Eu acho que tem muito como jogo... torcedor, só como torcedor, eu digo que sim, que seria o máximo e que eu adoraria ter o estádio do Flamengo. Eu acho o seguinte... Qual é o estádio que eu vi lotar enorme, né? O maior estádio da Europa é o Camp Nou, do Barcelona. Sim. Quase 90 100 mil. E poucos 98 mil, uma coisa assim. Um e eles querem aumentar. O Barcelona enche. O Barcelona enche praticamente... Agora não, mas na época do Messi, enchia todo jogo. Como Barcelona, depois da Olimpíada de Barcelona, por causa de companhias aéreas low cost, baratinhas, a Barcelona explodiu como destino turístico. Porque tem praia, tem cultura, tem comida boa, tem tudo, e tem o time do Barcelona. Virou um hub, né? Então, a quantidade de turista... Vê um jogo de Champions, gente. A quantidade de japonesinho, chinês tirando foto de que vai em jogo do Barcelona é enorme. Não é o nosso caso no Flamengo. Então, a quantidade de... Eu tenho certeza que para ver um jogo de semifinal de Copa do Brasil, a gente lotaria. Mas eu não tenho certeza que para ver Flamengo e Atlético Goianiense a gente ia lotar sistematicamente, não. E aí... Tecnicamente, um estádio de 100 mil, ele custa muito perto a grana dele para você abrir. Você precisa de se vai encher ou se não vai encher. Porque as luzes você tem que acender todas elas, você tem que botar a quantidade de pessoas para cuidar de tudo. É muito parecido. O custo é muito alto, sempre. A média do Flamengo... Que o Flamengo tem torcida para encher um estádio de 100 mil? Tem. Mas todo jogo, eu acho complicado. Eu acho que o Maracanã... Os 70 mil do Maracanã hoje, eu acho que representam bem uma média da realidade do futebol brasileiro. Aí você pega, por exemplo, o que é a situação? A situação do Rio de Janeiro é muito parecida com a situação da Itália. Tá? Em Milão você tem o San Siro, né? E em Roma você tem o Olímpico. São estádios do governo que o Inter de Milão e o Milan racham, dividem, né? Como a Roma e o Lazio dividem em Roma. Não tem esse... Então, o custo é uma semana joga um, outra semana joga outro e a coisa vai. O que aconteceu, de fato, é que os estádios mudaram. E mudaram por quê? Por causa de dinheiro. Tá? O estádio que servia 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje não serve mais. Por que não serve mais? Porque tem tanto dinheiro hoje no esporte, tanto dinheiro.
que entrou no esporte uma coisa que não existia. Antigamente ia para ver futebol e dava muito dinheiro para o futebol o espectador. Hoje em dia existe uma coisa que chama empresa, companhia. Hoje, 1/3 mais ou menos dos ingressos de uma Copa do Mundo, por exemplo, ou de uma Champions, são comprados por empresas que levam os seus clientes para assistir a jogo de futebol. Então você precisa de camarotes em lugares bons para você oferecer para essas empresas que pagam uma fortuna para esses lugares. Era um problema do Maracanã. Se você lembrar bem, o Maracanã, os camarotes são lá em cima. Lá em cima, onde hoje são as cabines. São as cabines. Nossa, é longe. Péssimo. Porque você não vai pagar pra narrar, puta grana. Um sufoco. Show. Você está muito distante do jogo. Muito. O filé estava embaixo, né? Que eram, antigamente hoje as cabines eram embaixo, né? Então, hoje, o melhor estádio, ele tem que contemplar exatamente essa possibilidade de ganhar muito dinheiro que os camarotes dão e as empresas dão. E por isso também, e vamos aqui reconhecer, que os estádios acabaram com a geral. Porque hoje dá tanto dinheiro que você fala não. E o Flamengo mesmo falou outro dia, não vale a pena botar um ingresso muito barato, porque realmente... Então, o povão, aquela imagem clássica do pessoal saindo do trem, indo para o Maracanã... Isso meio que acabou, porque o ingresso está muito caro, o salário mínimo está muito baixo, a gente está muito pobre, o país está muito pobre, o torcedor flamenguista está muito pobre, porque a gente tem muita gente pobre flamenguista que não tem condição. E se a gente tem um estádio cada vez mais sofisticado, esse ingresso estará cada vez mais caro para, inclusive, pagar a dívida. Esse estádio não precisa ser sofisticado. Não, mas... O estádio, para ganhar dinheiro, ele tem que ser sofisticado no sentido de que ele tem que contemplar camarotes e você tem que completar... Isso é caro de manter. E você tem que pagar a dívida, né? O que o Corinthians está tendo que fazer, o Arsenal tendo que fazer, de algum momento você tem que... Você não vai... O Flamengo não vai chegar e dar, 1 bilhão. Isso não existe. Você tem que escalonar isso com um banco, provavelmente a Caixa Econômica, que é pública, em suaves prestações, para que você vá pagando e isso vai tirando do teu orçamento mensal para você gerir outras coisas. Então, durante um tempo que você paga o estádio, você está usando menos dinheiro para usar o estádio. Que o estádio vai render dinheiro? Vai render dinheiro. Não tenho dúvida que o estádio renderia dinheiro para um Flamengo. Eu queria fazer uma parte, porque assim, às vezes, eu sempre falo isso nos nossos resenhas, que essas coisas que você está colocando, tipo, qual é o plano de negócios, como é que eles veem a ocupação do estádio, né? Porque uma coisa é você ter um Flamengo e Atlético Mineiro numas quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil. Sim. Você pode botar ingresso para R$500, vai ter demanda, né? Agora, outra coisa é um Flamengo e Cuiabá, sábado, às 4 da tarde, né? E uma coisa também que, assim, muita gente olha hoje o Flamengo tem uma receita bilionária, mas o Flamengo hoje não pode pegar simplesmente e falar assim, olha, vou comprar aqui um terreno, você tem a construção, eu sei que lógico. O Flamengo tem como conseguir parceiros, outros... Lógico, claro, mas assim, olha só a situação. A gente tá final do ano, a gente tá no ano eleitoral. O Flamengo vai ter um custo ali, né? Já a presidente da Caixa deixou claro que não vai ser algo que, né, vai ser de graça. Aí vai ter que pagar. Eu não tô vendo ninguém, não vi nenhuma matéria, eu também não tô apurando, não tô vendo ninguém apurar nada de que, olha, o Flamengo já tá conversando com empresas ali, parcerias para poder já dar o aporte lá pelo gasômetro. Depois tem a construção. Aí, ao mesmo tempo, o Flamengo também quer gerir o Maracanã, porque teria que gerir, porque vai jogar onde? Vai demorar uns anos ali. Aí você tem, dois gastos. O gasto do terreno, gasto da construção, manutenção do Maracanã, fora que agora o edital também, você ainda tem que pagar algo mensalmente ao governo do estádio, além da manutenção que hoje é R$2 milhões. Onde essa conta fecha? E eu não vejo ninguém detalhar muito isso. Né, eu acho que tem duas coisas importantes a gente conversar, a primeira coisa é a seguinte: o Flamengo é um time enorme, com um potencial enorme, que está sendo já exercido em parte, pode melhorar, tem condição de melhorar. Agora, nós moramos num país pobre, num continente pobre, tá? Então, nós não estamos disputando Champions. A gente não alavanca o dinheiro que uma Champions alavanca. Porque a nossa economia não tem o tamanho de uma economia europeia. E nós trabalhamos em real, a gente não trabalha em euro, tá? Então, dito isso, se você pega o futebol argentino, ou o futebol uruguaio, o futebol, enfim, historicamente tinham mais condições, eles estão mais pobres, bem mais pobres que a gente. Sim. Bem mais pobres. Então, a gente não tem condição, a nossa Libertadores nunca será como a Champions para ganhar dinheiro. Então, o Flamengo tem um limite também. E esse limite também, é interessante que o limite seja pensado em termos de que não adianta só o Flamengo subir e o resto ficar lá atrás.
porque senão a competitividade e a graça do esporte diminui. Quer dizer, o Flamengo, sei lá, se o Flamengo vira um Bayern, né, que ganha 10 campeonatos seguidos, pode até ser legal pra gente, estou falando, mas assim, a gente não está na Alemanha. E chega uma hora que perde a graça de ser campeão todo ano e não ter competição, etc e tal, eu acho. A outra questão que eu acho assim, importante nessa questão da grana é que muito se fala, por exemplo, da questão da localização, né, que eu acho que se fala, não, é ótimo ali, é ótimo, realmente. Se você pensar em termos da localização, tecnicamente, ela parece ótima, né? Sim. Ela é na chegada da ponte Rio-Niterói, do lado da rodoviária, na saída da Avenida Brasil, da entrada na Avenida Brasil. Agora, é exatamente isso que torna ela péssima para a cidade. Pensa bem, gente. Um estádio de 100 mil, que não seja 100 mil, que seja 80 mil, num jogo de futebol, não são primeiro só 80 mil. Tem as pessoas que trabalham, tem um entorno, tem um vendedor, tem um ambulante, tem o cara que estaciona errado. É exatamente na entrada da cidade. Quer dizer, para quem está vindo de Niterói, para quem está saindo pela Avenida Brasil, para o ônibus que está chegando de outro estado, ele vai estar numa zoeira danada por causa do jogo do Flamengo. Mas você não acha que seria o momento, talvez, de assim, construindo o estádio ali, se isso de fato for pra frente, não seria um momento, talvez, tanto de revitalizar aquela área que é meio morta? Não, a área e tem que ser revitalizada. De mobilidade também? Sim, o problema é o seguinte, eles estão pensando, vão fazer um terminal, né, para juntar o BRT, que vai chegar ali com o VLT, só que, ainda assim, um jogo de futebol numa quarta-feira à noite, pensa bem, o jogo é 8h30, 9 horas da noite, o cara sai do trabalho e vai para lá. A polícia tem que fechar aquilo ali, como já fecha pro Maracanã, parte das já ruas. É caótico no Maracanã. Já é caótico no Maracanã. Já é caótico demais. Grande Tijuca toda não é desnecessário. Não é desnecessário, não é. É necessário sim, em termos de mobilidade, de chegada, de segurança. É necessário sim. Agora imagina como tem, vira e mexe, aquela porradaria de entrada em Gramado. Vazão. Agora imagina na entrada da cidade. É onde se entra no Rio de Janeiro, é por ali. Agora, onde que você passa pela ponte é por ali. Então, aquele lugar ali é péssimo, porque você trava a cidade durante horas numa confusão. Numa confusão, num jogo normal, lotado do Flamengo. Você fecha aquele é um gargalo, é a subida pro Rebouças. Você passa por ali. Então, tudo tá naquela... Então, o Maracanã é maravilhoso porque o Maracanã ele está muito bem situado, mas ele não está na entrada da cidade. E o Maracanã já tem metrô, o Maracanã já tem trem, e o Maracanã tem em volta dele um bairro de moradores. É incomparável. A Tijuca, você mora onde a gente está agora, você vai andando pro Maracanã. Então você tem uma quantidade de gente, eu vou deixar meu carro na casa do meu primo e vou andando. No gasômetro não é assim, porque não tem nada em volta do gasômetro. Então, a ideia de revitalizar uma área é muito boa, mas você tem maneiras e maneiras de fazer revitalizar uma área, entendeu? E um estádio de futebol, naquele momento, naquele lugar, ele provocaria realmente um caos. Imagina, a gente jogar agora, sei lá, semifinal de Copa do Brasil. Um Flamengo e São Paulo, que é provável que o São Paulo, né, imagina, vai passar logo mais aí, tem mais chance. Sabe, Flamengo e São Paulo, sabe? Quantas horas aquela região ali vai ficar travada? Quantos São Paulinos vão chegar na rodoviária? Daí teve gente que postou pra mim, não, é perfeito porque é perto do Santos Dumont. Gente, Santos Dumont, quantas pessoas vêm de avião pra assistir o jogo do Flamengo? Gente, fala sério, né? Não dá, né? Aí vocês estão de sacanagem. Sabe, não dá. Basicamente, quem vai ao jogo do Flamengo mora no Rio ou mora perto do Rio, né? Ou tá na Baixada, etc e tal. E aí, pô, o trem é maravilhoso, o metrô é maravilhoso, o Maracanã tem em volta já uma estrutura pronta. Então, eu sou contra porque eu acho que para a cidade, né, o Maracanã atende. O Rio de Janeiro tem um monte de problemas, um monte de coisa que a gente pode conversar, que a gente pode melhorar no Rio de Janeiro. Falta de estádio não é um deles. A gente tem 2 estádios, né, feitos, Maracanã e o Engenhão, e a gente tem que fazer... O que eu acho, de verdade, só para encerrar o assunto, senão a gente só vai falar disso, mas enfim, eu acho que, na verdade, o Flamengo está blefando. Essa licitação do governo do Estado é tão absurda, é tão escrota no sentido do que ele está exigindo, que o Landinho, eu acho que mandou muito bem. Falou assim, então vou construir meu estádio para baixar o preço, para o pessoal cair na real. E faz uma proposta decente, entendeu?
E essa proposta decente eu acho que tem que vir também pela pressão nossa de sociedade, nossa de torcedores, dizendo, não, vamos ficar com o Maracanã, mas peraí que pagar isso aí não tem sentido, entendeu? O custo do Maracanã existe. A gente vai pagar sim, mas é como se fosse um aluguel. Muitas vezes é mais jogo você ficar pagando aluguel do que você gastar empenhar um dinheirão para comprar uma coisa que depois foi um ativo que fica parado, né? Tá ali. Então, eu acho que o Maracanã já deu muitas alegrias para nós e eu acho que vai continuar a dar. E eu não acho legal que o Maracanã se transforme num elefante branco. O que seria, eu acho, em grande parte, seria o futuro provável do Maracanã se o Flamengo construir um novo estádio. Eu acho que para a cidade, o Maracanã não servir para nada, eu acho ruim. Então, ou seja, você é a favor, na verdade, que o Flamengo continue no Maracanã. Sim, eu acho que, eu acho que o Maracanã serve pra gente muito bem, muito bem. Pode ser, eu acho que a negociação, ela pode, claro, e deve, né, ser feita, e eu acho que o governo do Estado tem interesse, estou falando aí como representante da sociedade como um todo, em utilizar o Maracanã sempre, como um engenhão também. Sim. Quer dizer, se o contrato do Botafogo está mal feito, eu não sei, mas o fato é que os estádios que são públicos e que já estão feitos, é uma riqueza do país que esse dinheiro já foi gasto, vamos aproveitá-lo, em vez de fazer coisas novas. Olha só o que vai acontecer com o Mineirão. Sim, vai virar. O Atlético está fazendo um estádio. O Mineirão vai virar um elefante branco. Mas sabe, tinha que ter sido negociado um pouco antes para o Atlético. Mineiro, Atlético, o que você quer? Cruzeiro, o que você quer? Vamos sentar aqui, sabe? Aí pessoas falam, não, mas o gramado... Gente, cuidar bem de um gramado custa infinitamente menos do que construir um estádio, gente. Sim. Não há comparação. Vamos trocar um gramado a cada 3 meses? Vamos. É mais barato do que construir um estádio. Não, e tem algumas coisas assim, o assunto é tão complexo, né? Por exemplo, você está colocando aqui várias coisas, eu estou aqui, né, viajando em várias situações, e eu sempre falo isso, que as pessoas acham, o pessoal fala assim, vamos construir um estádio para 100 mil, o pessoal tá achando que vão construir um cimentão, tipo o Monumental U. Sim. Não, o Monumental U é maravilhoso, né? Ele é um estádio ali, da arquibancada ali e tal, que o gramado, provavelmente a empresa que vai construir o gramado é o mesmo que tá no Maracanã, que já é parceira do Flamengo, do Fluminense, não sei o quê. Então assim, as coisas não são tão fáceis quanto as pessoas acham. Eu assim, dando rapidamente minha opinião pessoal, se fosse há 2 meses perguntasse tudo, você, estádio próprio Maracanã, eu ia falar pra você, Maracanã, tranquilamente. Por tudo isso que você colocou, questão de dinheiro, tempo, né, uma série de situações e tudo que também envolve, cara, vamos lá. Só do Flamengo tem que fazer um estudo, vamos pegar aqui, pegar ali o impacto no trânsito, a parte arquitetônica, só isso é uma grana. Tipo, quero construir um estudo, só isso já é um dinheiro. Mas não é só o estádio, né? Só quero lembrar o seguinte, provavelmente naquela região seria necessário edifícios garagem. Sim. Porque um estádio moderno, um estádio daquela região ali, tem muita gente que vai de carro, e não tem lugar que não seja através de edifício garagem. Então você tem esses estádios nos Estados Unidos que tem esse edifício garagem do lado e que você sai em passarelas direto para dentro do estádio. É muito legal. Mas isso custa muito dinheiro. Então não é só o estádio, não. Não, e tem toda essa preocupação, sendo que quando eu olhei aquele... por exemplo, esse edital, pelo menos o atual, ele não dá autonomia. Por exemplo, Flamengo e Fluminense não vão ter a mesma autonomia, por exemplo, que o Botafogo tem. O Botafogo chegou, o Flamengo ofereceu, olha, quero alugar. Ele falou, não vou alugar. O motivo, não vou nem entrar em debate. Eles têm essa autonomia de chegar e não quero. O Flamengo e o Fluminense não teria, né? Apesar de que eu também... o Maracanã é do Rio de Janeiro, é de todos os times, mas assim, tudo tem... Eu acho que tem que negociar. Se o Flamengo e o Fluminense pegam, eu acho que é deles. Quer dizer, é deles. Eles estão pagando, eles são responsáveis, eles têm que cuidar, então é deles, entendeu? Mas juridicamente você acha que tem como? Porque esse edital, eu acho que é um absurdo esse lance do quantos camarotes, das equipes loucura, não terem... por exemplo, o Flamengo agora apresentou pro Vasco um estudo que juridicamente aquilo acabou não tendo importância, porque no contrato ele falou, se tiver a data livre ali, é obrigado a liberar. Aí liberou, o que aconteceu? E aí não foi nem blefe, porque de fato o Flamengo teve que mandar alguns jogos fora, né? O Flamengo, a diretoria não ia fazer isso com o risco, né? De Fluminense também teve que jogar, acho que um jogo. E porque o Vasco jogou ali. Não sou contra o Vasco jogar, não sou contra o Botafogo, até o América se quiser jogar, mas acho que se tem alguém que tá gerindo, né? Porque, assim... Não, eu acho que contrato é contrato, gente. Se você tá pagando para usar, se você estiver alugando uma casa, não é para...
sabe? A casa é tua enquanto você estiver alugando. Está no contrato isso. Sim. Então, nesse aspecto, claro que eu não li os detalhes do que o Vasco pleiteou, mas eu acho que está errado. De verdade, eu acho que o Vasco, o Fluminense e o Flamengo têm prioridades, sim, mas tem mando no sentido, não é só prioridades, é mando mesmo. Quer dizer, aquilo ali, enquanto está pago, é do Flamengo e do Fluminense. Pode ter uma exceção aqui, vamos imaginar que o Vasco vai disputar uma final de não sei o quê. Eu acho que aí é uma questão de boa vizinhança, né? E, o Vasco não vai jogar uma final dessa fora do Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que poderia ser, mas aí num jogo desse, numa final, mas se não, é do Flamengo e do Fluminense, ponto. Isso é possível negociar e está no contrato? Acho. Acho que o contrato, como foi feito da última vez, pode ser melhorado. Na verdade, o que o Estado sugeriu foi piorar. Então, não só não se avançou para o lado bom, mas se foi para trás. E agora, eu acho que é uma questão de negociar. Eu acho que o Flamengo está um pouco blefando, quer dizer, obrigando o governo do Estado a sentir que não vale a pena perder o Flamengo e essa parceria com o Maracanã. Tem um superchat aqui do Marcos Stork Henrique. Ele fala: com o calendário atual, é inviável o uso do Maracanã por todos os times do Rio de Janeiro. O Flá precisa de um estádio que ele possa controlar totalmente, nem que seja um estádio para 50 mil e usar menos o Maracanã. Mas um estádio de 50 mil não... Dessas coisas. E mesmo no Maracanã, tem que tirar aquelas cadeiras atrás do gol, reduzir a capacidade do Maracanã, acho que é um absurdo. O velho Maracanã servia ao Flamengo. Sim. O Maracanã do PAN, aquele já servia ao Flamengo. Sim. Esse Maracanã, a gente não consegue bater 70 mil torcedores, é uma pena. Uma coisa que nem o estádio do Borussia, né, lá na Alemanha, que é aquela atrás do gol... Aquilo é fantástico. Todo mundo de pé e dá muito mais gente. A acústica do estádio é diferente. Essa lona do Maracanã, a acústica, o som do Maracanã vai mais para fora do que para dentro, às vezes. Isso são exigências muito da FIFA. Foram exigências feitas pela FIFA. Aquela coisa, todo mundo está sentado, você tem um ingresso, saber exatamente o que você comprou, onde você comprou. Ok, é justo. Numa Copa do Mundo, você não vai onde é que eu vou ficar? Né? Isso não pode ter isso numa Copa do Mundo. Agora, dentro de um estádio como o Maracanã, eu acho que você poderia ter isso, entendeu? E mesmo a Conmebol poderia aceitar critérios um pouco mais relaxados, digamos assim, do que um critério de uma Copa do Mundo. Só de brincadeira já pinta de rubro-negro. Com certeza o show já foi milhares de vezes no Centenário, mas a gente foi lá, lógico, é bem menor proporcionalmente ao Maracanã, mas a gente ficou no setor de imprensa, que era assim, maravilhoso para ver o jogo. Sim, é muito Infelizmente eu vi o Andrés cair de bunda no chão assim, a, 20 metros de mim, entendeu? Mas assim... Muito bom de ver, um estádio com aspecto bem raiz, assim, as arquibancadas. Eu adorei esse estádio, né? Não aquele dia. Os estádios antigos, eles são muito mais assim, mais abertos, né? Então, se você pensar em termos do que foi o jogo ontem no Atlético Paranaense, aquela paredona, né? Realmente o impacto da gritaria da torcida em cima do jogador é maior. Você cria uma panela de pressão. Estava calado. Não, ficou ainda mais. Mas assim, mas de fato... os estádios mais apertadões, eles te dão uma sensação de que a tua torcida está empurrando o time maior do que o estádio que é assim, né? Que eram os estádios antigos, tradicionais. A questão sim, isso é inegável, né? que faz mais barulho. Sim. E claro que se você tiver um estádio Flamengo só para ele controla tudo. Agora, eu não vejo por que com Flamengo e Fluminense não possa se ter um modelo que é o modelo de Milão, o modelo de Roma, que quando joga um final de semana o outro joga no outro final de semana fora. Quer dizer, o final de semana um dentro, um fora. É uma coisa que eu acho bem possível, bem razoável, entendeu? Não acho... Eu não vejo se lá funciona, por que aqui não pode funcionar, entendeu? Não, e há maneiras também, assim, por exemplo, o Flamengo e o Fluminense têm uma vantagem, porque assim, o Flamengo ajudou a fundar o Fluminense, o pessoal conta a história, mas é o contrário. O Flamengo tem ex-presidente, conselheiro do Flamengo que assinaram a ata lá de fundação do Fluminense. Mas eles têm histórias tão interligadas que, por exemplo, aquele museu que tem lá poderia ser melhor aproveitado, poderia ser feito uma parte, por exemplo, uma parte só do Fla-Flu, né, de história. Há maneiras e maneiras de se aproveitar. Eu também, assim, essa coisa do dinheiro, quando o Flamengo era patrocinado pela Caixa, aquilo... Eu acho que dinheiro público tem que ser usado em coisas diretamente para o público, assim. Por exemplo, o cara vai pegar lá, sei lá, quantos milhões... para investir em algum lugar, às vezes uma coisa de esporte pro Flamengo, a Caixa investiu, acho que era 25 milhões no Flamengo, não sei foi um montão de time. Aquele dinheiro poderia ser investido em outra coisa, sei lá, a Caixa poderia criar um programa de educação, por exemplo, né? Vamos dar bolsas aqui para as pessoas, né? Como eu falei, você pode ter um camarote no Flamengo, no Maracanã, para criança
pobre, para ter uma experiência de ir ao Maracanã que ela não teria. Sensacional, inclusive. Para cadeirante, pública, por exemplo, para cadeirante. Isso é legal, pô, sabe? A criança, aquela família, ele não vai ter condição de pagar, mas, poxa, a escola vai levar, você vai ter um espaço ali para a escola levar a criançada. Isso você vai formar os novos torcedores, isso eu acho muito viável. Entendeu? O ideal, é claro que seria, entendeu? De repente, ter um estádio maravilhoso. O que tem é o Maracanã, que tem uma história linda, é muito bem localizado, já está lá, que é uma questão de fazer um acordo decente. Eu acho que o Flamengo e o Fluminense têm condição de chegar no estado e falar, gente, não, isso que você propôs é uma proposta indecente e realmente vamos resolver isso aí de outra forma.